Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota Toyota, com o Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar todos os detalhes do novo Toyota Corolla Cross XRX Hybrid 2025. Esse carro que está exposto aqui na Toyota Barigui. Eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Esta é a versão topo de linha do modelo, que chega com algumas novidades e atualizações no mercado. Uma nova grade frontal, bloco óptico dos faróis, sistema de segurança Toyota Safety Sense que teve aprimoramentos com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, novas rodas, abertura eletrônica do porta-malas com sensores abaixo do para-choque, teto solar para essa versão, essa nova cor azul topázio, no seu interior recarregamento de celular por indução sem fio, o polêmico freio de estacionamento passa a ser digital com função brake hold e também novo painel digital de 12,3 polegadas e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes desse SUV da Toyota, partindo aqui dos seus faróis que saem da lateral, vindo até a frente, todo o sistema de iluminação em LED, e ele recebeu esse novo conjunto óptico nas versões XRX e GR Sport. Então ele tem a luz de condução diurna que é o centro que atravessa todo o farol, canhão de foco projetor de longo alcance, um acendimento automático dos faróis com sistema comutativo. Aqui a luz de indicação passa a ser progressiva com esses 4 pontos acima, que quando não está ativa, e com os 4 pontos da luz de condução diurna. Todo o acabamento aqui em preto brilhante e também mais acima com os detalhes cromados que realçam a parte do interior do farol. Aqui à frente ele tem todo esse detalhe que teve a mudança da atualização da grade superior, uns vincos bem pronunciados na parte aqui do para-choque, com esse detalhe, com essa peça em preto brilhante, e anteriormente eram 2 pontos de sensores de estacionamento. Agora ele passa a contar com 4 pontos de sensores de estacionamento nas versões XRX e GR Sport, porque ele conta com um sistema agora com suporte de frenagem de estacionamento. Ou seja, além dele identificar a parte dos objetos ali que estão parados, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma e também com os sensores de tráfego cruzado vai te auxiliar ali na parte do estacionamento. Parte do para-choque com todo esse detalhe em preto fosco, da grade inferior com as aberturas aqui na horizontal, onde fica localizado aqui o farol de neblina que é em LED, esse aplique que é na cor do veículo, que é um azul topázio bem bonito, e aqui a mudança da grade e superior com todo esse detalhe com as aberturas em colmeia, também essa parte aqui em cinza metálico e essa parte cromada que fica bem destacada, onde fica o logo translúcido da Toyota com os sensores do sistema Toyota Safety Sense que teve aprimoramentos identificando pedestres, ciclistas e também veículos. Ele vai identificar pedestres e veículos durante o dia e a noite. Ciclistas ele vai identificar durante o dia. E ele tem pré-colisão com frenagem semi-autônoma. O ACC foi atualizado, agora ele tem sistema Stop and Go, funciona em qualquer velocidade, e o veículo à frente, quando para, ele vai parar totalmente e depois ele vai prosseguir o trajeto se o veículo à frente também prosseguir. Isso é uma mudança interessante. Aqui acima, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através do sistema, os vincos que está lá de cima, vindo aqui até a parte da grade. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla Cross. A sua motorização é uma inovação tecnológica, e no Corolla Cross ele utiliza um motor a combustão, 2 motores elétricos. O motor a combustão é 1.8 flex com 101 cavalos, com 14,5 kgfm a 5.200 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha no ciclo Atkinson. E ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com um bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático do tipo Hybrid Transaxle, que não utiliza as polias do modo CVT, mas sim as planetárias interligadas junto ao eixo de comando, fazendo trocas mais suaves aqui ao modelo. Mais abaixo, 2 motores elétricos que somam 72 cavalos com um torque de 16,6 kgfm. Acima, a CPU eletrônica, ela que vai gerenciar entre o uso dos motores elétricos e combustão para fazer mais economia de combustível, com a força combinada de 122 cavalos. E esse modelo não é um híbrido plug-in, você precisa ali conectar uma tomada para regenerar o sistema de energia das baterias. Não, ele vai funcionar de forma automática, assim
quando aciona o motor a combustão, num trânsito mais pesado quando você aciona os freios ou numa descida de serra que você utiliza o freio motor, tudo isso vai regenerar o sistema de energia aqui das baterias do veículo sem precisar que você se preocupe em um ponto de parada para colocar numa tomada para recarregar. Isso é bem interessante no sistema híbrido. Referente à parte de autonomia, ele tem um tanque de 36 litros, a autonomia na gasolina na cidade em torno de 17,7 por quilômetro por litro e a autonomia total na cidade com um tanque de 640 quilômetros e rodoviário em torno de 530 quilômetros. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente a consumo e quais os acessórios que vêm de série no modelo. No capô, ele agora conta com manta acústica em todas as versões e também a manta entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla Cross, que eu vou continuar mostrando para você. Deixei nos comentários o que você achou desse modelo e também no canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral começam pelas rodas que foram atualizadas somente nessa versão XRX. E o detalhe aqui, ó, com a parte diamantada ainda até as bordas, a pintura em preto brilhante com os vincos aparentes, porta antifurto que já acompanha o modelo de série, perfil não teve alterações do pneu. Ele continua sendo 225, 50, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla Cross, que mede 4,46 m de comprimento. Vão livre de solo de 16,1 centímetros. Na caixaria de roda, todo esse detalhe em preto fosco, assim como as saias laterais, também o detalhe aqui com o vinco da primeira porta até a segunda porta, aqui ao centro também, você vai perceber esse contorno aqui na parte lateral, indo até a parte à frente. A inscrição anteriormente era Hybrid, agora passa a ser HEV, que é veículo eletrificado híbrido, e o detalhe aqui na coluna A é em preto fosco, aqui já com essa moldura toda cromada da coluna A até a coluna C somente nessa versão XRX, aqui abaixo com esse detalhe em preto fosco, e aqui você conta com repetidor de seta, rebatimento eletrônico e também automático quando você aciona na chave, sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado. As maçanetas são na cor do veículo, que é um azul topázio, bem bonito, era a mesma cor da RAV4, então realmente é interessante essa cor. O detalhe aqui em preto fosco na parte da coluna B, essa régua na parte do teto com detalhe em cinza metálico, e essa versão XRX e GR Sport conta com teto solar. Aqui a parte do detalhe da coluna C em preto fosco, com esse acabamento cromado aqui da moldura com a inscrição Corolla Cross. A suspensão traseira continua sendo com eixo de torção, que não teve nenhum tipo de alteração. E agora eu quero mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes na parte traseira começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês lá no interior. E ele tem suporte de frenagem de estacionamento semi-autônomo, em algum objeto ali que esteja 100% parado. Depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Toda essa parte aqui em preto fosco, refletor noturno para ajudar na visibilidade, a parte com aplique aqui que é na cor do veículo. Detalhe de escapamento, não teve nenhuma mudança comparado com o modelo 2024. A parte das lanternas sai da lateral, vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação em LED. E nas versões XRX e GR Sport, ele ganhou essa parte com um novo visual aqui da lanterna traseira, que tem esses detalhes aqui prata no interior, esse novo desenho da parte da iluminação e toda a moldura em preto brilhante que faz o contorno aqui, deixando bem aparente. Na tampa traseira vocês vão notar esse vinco aqui, que faz aqui uma harmonização lá com a grade frontal, e aqui as inscrições Corolla Cross, detalhe XRX HEV, e também a inscrição aqui, todos com os detalhes cromados, e aqui azul para fazer referência que é um carro híbrido. Limpador do vidro traseiro, aquecedor, limpeza da parte do vidro traseiro, o spoiler integrado na cor do veículo, com antena Shark Fin na parte do teto. A novidade aqui é para fazer a abertura do porta-malas, que agora passa a ser eletrônica, de duas formas, com a chave presencial. Ou você aperta esse botão aqui, ou passa o pé por baixo aqui do detalhe do para-choque, que tem os sensores, e ele vai fazer a abertura eletrônica. Isso traz muita comodidade, com você com a caixa nas mãos, sacola. Isso é bem interessante, tem a capacidade de carga aqui de 440 litros para esse SUV de porte médio, que realmente tem um bom espaço. Vem também com essa bandeja de série somente nas versões XRX, e aqui você tem também a esteira para cobrir as bagagens se necessário. A iluminação halógena somente aqui do lado esquerdo, os ganchos do lado esquerdo
e direito com capacidade de 2 kg para você colocar algo para que não fique solto aqui no interior do porta-malas. Você pode estar puxando essa parte também. Tem um kit de ferramentas aqui com step de uso temporário, com roda em aço para você fazer a troca se necessário, e também toda a parte aqui com detalhe aqui do tampão em preto fosco. A alça você pode estar puxando, ela faz o fechamento eletrônico, ou você aperta por aqui, ou você aperta esse botão e já mantém travado. Se você tiver com caixa na mão, sacola, você pode passar o pé por baixo aqui de novo do para-choque, que com os sensores ele vai fazer o fechamento eletrônico. Isso realmente é bem bacana, uma mudança interessante no modelo. Câmera de ré, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Parte da iluminação aqui com 2 pontos da luz de neblina aqui em LED para favorecer na parte noturna, trazendo mais segurança. Na parte de segurança também ele conta com freios a disco nas 4 rodas com ABS, com EBD e BAS, assistente de rampa e 7 airbags no total, sendo 2 frontais, de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. São 2,64 m. Posicionei o banco do motorista aqui todo para trás. Vamos sentar para mostrar para vocês a questão aqui do espaço, ó. Praticamente de 1 a 2 dedos aqui, como vocês podem perceber, ele é 6 centímetros a menos do que o sedã. Uma mudança aqui, o teto anteriormente era preto, agora ele passa a ser claro, aqui com um detalhe com as alças no teto. O teto solar que traz muita luminosidade aqui nas versões GR Sport e também XRX. E outra mudança aqui, o interior na versão XRX, ele tem esse detalhe bege, mas o 2024, ali a parte do painel, a parte acima aqui das portas também era bege. Agora passa a ser somente os bancos, anteriormente aqui era cinza, passa a ser bege também, e a parte das portas aqui. Essas são as mudanças aqui. Aqui você tem portas revistas somente para o lado do passageiro, duto com a saída de ar-condicionado aqui também com 2 tomadas USB. Isso traz mais comodidade para quem vem aqui atrás para recarregar um celular, por exemplo. Revestimento dos bancos aqui em couro ecológico, com essa parte mais lisa, com a costura aparente, todos os pontilhados aqui. Eu vou descer aqui para mostrar para vocês ainda os detalhes. Cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, descansa-braço com opção para 2 porta-copos, também esse detalhe aqui em ultra suede marrom, que é um detalhe aqui que teve mudança também no modelo. Aqui você conta com isofixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, alerta de afivelamento de cinto de segurança para os 3 ocupantes aqui atrás. O banco ele é bipartido 60 por 40, então você consegue descer aqui, ó, as 2 partes do banco para colocar algo que não coube no porta-malas, por exemplo. Isso traz muita comodidade também. E você tem 2 ângulos aqui, ó. Esse que eu coloquei agora, ou você aperta de novo, desce um pouco mais, você ganha aqui um ângulo maior para trazer mais conforto para quem vem aqui na fileira traseira. Detalhe da porta aqui, ó, é um couro ecológico também, bem macio ao toque, bege. Aqui já é com plástico bem macio ao toque, com a costura aparente, cinza. Aqui já é com plástico rígido, com os detalhes em preto fosco, abertura eletrônica aqui da parte dos vidros com a função auto-down, sobe com um toque só. Também aqui uma segunda opção de porta-copos, a abertura aqui da parte da porta com esse detalhe prata e o alto-falante aqui na porta do Corolla Cross. A sua chave é do tipo presencial com a inscrição Corolla Cross. Do outro lado esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento. Investe o alerta, abertura eletrônica do porta-malas e alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao veículo através do Smart Entry, que traz mais comodidade. Quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que você conta com ajuste elétrico, então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar o ângulo das pernas, a altura do banco, também a inclinação das costas aqui para você deixar de acordo o seu conforto. Ele conta nessa versão XRX com essa soleira com a inscrição, com esse detalhe com iluminação em LED azul e a iluminação branca. Aqui você tem a opção para fazer a abertura do tanque de combustível, 36 litros, a inscrição Corolla Cross HEV. Não temos mais o polêmico freio de estacionamento que era no pé, agora passa a ser eletrônico. E aqui ele foi acrescentado essa parte aqui com um botão para fazer a abertura eletrônica do porta-malas e a tecla Odotrip por conta do painel digital, que é de 12,3 polegadas. E vamos entrar aqui para conhecer o interior do Corolla Cross XRX Hybrid 2025, que já está em funcionamento. Por ser um carro híbrido, a bateria está carregada. Você não escuta barulho na partida, isso traz um silêncio e um conforto muito grande no interior do carro, ser um modelo híbrido, isso conta bastante. Aqui você tem uma nova multimídia com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, anteriormente era Pioneer com os 2 botões físicos aqui ao lado, agora passa a ser com os botões aqui do lado esquerdo, tecla Home, volume
e aqui para você optar entre as telas do seu Android Auto e Apple CarPlay. Há uma mídia de intuitivo ao toque, com a opção de mídia aqui AM, FM, estações de rádio, favorito, projeção de tela, Bluetooth, que você consegue fazer a utilização. Aqui na opção de veículo você tem fluxo de energia, se tivesse o motor a combustão ligado já ia mostrar o fluxo de energia regenerando a bateria, mas eu estou no modo 100% elétrico. Informações de rota, que você tem velocidade média, tempo decorrido, autonomia aqui com o uso que você consegue fazer. E também consumo combinado, histórico do veículo, média atual, média que você consegue estar acompanhando todo o histórico referente à utilização aqui. As configurações gerais, você tem os dispositivos, a parte de equalização de som e também equalização do sistema, referente aqui às configurações do veículo que você consegue fazer a utilização. Aqui basta estar nessa opção para conectar via Bluetooth, via Android Auto, Apple CarPlay sem fio, então realmente ficou bem fácil para você estar utilizando. Eu não estou conectado, por isso que não está com os ícones aqui na tela. Isso ficaria bem mais visível para estar fazendo a utilização. Ele não tem TV digital nem GPS integrado por conta do Android Auto e Apple CarPlay, que você consegue utilizar o Google, o Waze para fazer a utilização do GPS. Na parte do console central, todo esse detalhe em preto brilhante no ar-condicionado, essa parte prata. O ar-condicionado é digital 2 zonas, ar quente, ar frio, você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, outra para o lado do passageiro, acionar o ar-condicionado. Aqui você tem aqui, ó, a parte com o fluxo da saída do banco traseiro, reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora, onde você vai direcionar aqui o fluxo do ar-condicionado, também aqui para aumentar ou diminuir o fluxo. Modo econômico, aquecedor do vidro traseiro e do para-brisa, aqui você desliga. Então você tem todas essas opções aqui do ar condicionado que eu estou mostrando para vocês. Botão Start Stop para fazer a ignição aqui no modelo. Na parte do console central aqui abaixo, todo esse detalhe preto fosco, preto brilhante, prata, aqui também é prata. A novidade aqui é o recarregamento de celular por indução sem fio. Se o seu smartphone tem a tecnologia compatível, você consegue fazer a utilidade aqui. Também a parte com uma tomada USB do tipo A convencional para colocar um pendrive para ouvir sua música favorita ou um outro celular para recarregar. Aqui o câmbio é do tipo automático, Hybrid Transaxle, como eu falei para vocês. Câmera de ré, e você tem a utilização aqui com as linhas dinâmicas de distanciamento. Tá escutando esse bip? Sensor de tráfego cruzado, sensor de ponto cego que ele tem. Então os carros estão passando ali atrás, como vocês estão vendo na imagem, ele já está me acusando aqui. Mas você não tem as linhas dinâmicas aqui quando você esterça o volante. Falei para vocês que ele tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Então tem os 4 pontos na traseira, os 4 pontos na dianteira. E também, além disso, o sistema que vai te ajudar quando você vai estacionar o veículo. Ou seja, eu vou soltar aqui, eu coloquei o objeto ali, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma. Apareceu o freio aqui, ele parou próximo ao objeto que eu coloquei ele atrás. Então isso traz muita comodidade e segurança, essa parte do suporte de estacionamento que agora conta aqui no modelo. Opção Drive. Modo B aqui, quando você desce aqui para baixo, descendo numa descida de serra, você coloca o modo B, ele vai regenerar o sistema de baterias aqui do carro. Então é bem interessante para você estar utilizando aqui também. Você tem os modos de condução aqui, você apertando esse Drive Mode, ó, ele vai mudar ali, ó, Power, vai fazer as mudanças ali de marcha de uma forma mais rápida para você ficar com um giro maior no motor. Apertou mais uma vez modo econômico, apertou mais uma vez modo normal, essa parte do painel aqui ficou bem intuitivo para fazer a utilidade aqui, ficou bem bacana. Você consegue também ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade e você consegue colocar aqui no modo 100% elétrico, que é o que eu estou utilizando aqui no veículo agora. Tá até aparecendo a parte de bateria ali, enquanto ele tiver bateria suficiente, vai ficar no modo 100% elétrico. Aqui agora ele conta com freio de estacionamento eletrônico, com função Hold. A função Hold é quando eu aperto aqui, eu posso soltar o freio aqui, que ele vai segurar eletronicamente. Isso favorece bastante em um trânsito pesado, num sinaleiro, e você basta acelerar o veículo novamente que ele libera. Isso é bem bacana para estar utilizando no dia a dia. A parte de iluminação em LED azul, você tem aqui, ó, na parte do porta-copos e também aqui na parte do console central e agora também nas portas dianteiras aqui, ó. Essa parte aqui do friso tem um LED azul aqui abaixo, nessas versões XRX e GR Sport, que tem essa iluminação ambiente. Descansa-braço aqui revestido em couro bem macio ao toque, você consegue puxar aqui à frente. Anteriormente ele era cinza, passa a ser bege nessa cor, você consegue estar puxando aqui, tem uma tomada 12 volts, todo esse espaço para você estar utilizando aqui da maneira que achar melhor.
Revestimento do banco dianteiro em couro ecológico, com essa parte mais lisa, também aqui os pontilhados da costura, os pontilhados aqui também acima ao centro, também a parte lateral para trazer mais conforto. Detalhe aqui em ultra suede marrom, aqui que você tem no modelo, também quebra-sol com a opção do espelho, quando você puxa aqui já acende a iluminação halógena tanto do lado do motorista e passageiro, o retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir o reflexo vindo com um carro com farol alto atrás de você à noite. Também aqui o detalhe com alarme volumétrico no interior do veículo, que você consegue ativar ou desativar. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova, não vai disparar o alarme aqui no veículo. Também você consegue acender a iluminação aqui. Esse botão aqui, ó, você já mantém elevado a parte do teto solar, só aquela parte ali, aquela fresta. Esse outro botão você faz a abertura do teto solar. E também tem um sistema aqui anti-esmagamento. Quando você coloca uma das mãos ali, não vai ter o problema de ser esmagado ali. É uma parte de segurança interessante. A persiana você consegue estar cobrindo aqui ou tapando a luminosidade caso você queira. Na parte do painel aqui, ó, bem macio ao toque com costura aparente. Aqui nessa parte do painel já é com plástico rígido. Aqui todo com detalhe em preto fosco. As saídas ali referente ao sistema de som. Aqui esse detalhe em preto brilhante, onde você tem aqui a parte com a indicação da fivelamento de cinto de segurança e airbag, vai ficar vermelho ou laranja. E aqui o detalhe prata na saída do difusor do ar-condicionado, aqui também as saídas do ar-condicionado, aqui também todo o detalhe em preto fosco nessa parte do painel até mais abaixo. Aqui você tem os comandos da porta do motorista, todos iluminados com os 4 vidros elétricos, com a função auto-down, trava dos vidros elétricos, trava das portas. Aqui você tem um rebatimento do retrovisor, basta apertar. E também deixando no modo automático, quando você aciona na chave ele fecha automaticamente. Regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito, indicado aqui pela letra L e R. E também aqui você tem ajuste do facho do farol. Por ser um SUV médio, você consegue colocar o farol para cima, para baixo, com mais peso que você tem no carro, favorece. Aqui você consegue ativar o sistema comutativo automático dos faróis, que faz parte do sistema Toyota Safety Sense. Veio um carro contra você à noite, ele coloca para o farol baixo automaticamente. Passou o carro por você, ficou escuro, ele volta para o farol alto. Isso vai trazendo mais comodidade para você que está dirigindo à noite. Bem interessante. A tecla Auto Trip, como eu falei para vocês, foi acrescentada por causa do painel digital. Sua direção continua sendo eletroassistida, com regulagem de altura, regulagem de profundidade. Aqui é um volante do tipo multifuncional. Você tem a costura que é aparente, para poder ter mais conforto. Também o detalhe aqui com comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui do outro lado os comandos referentes à estação de rádio, a música que você pode estar alternando. Aqui acima faz parte do sistema Toyota Safety Sense, que teve aprimoramentos identificando pedestres, ciclistas e veículos, como eu falei na apresentação lá inicial. Aqui o sistema com o controle de velocidade de cruzeiro, que é o ACC, ele é adaptativo e teve o aprimoramento. Agora ele conta com o sistema Stop and Go. Vamos supor que o veículo à sua frente diminuiu a velocidade ali à frente, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, e se ele parar, o veículo também vai parar. O veículo à frente continuou o trajeto, o carro vai permanecer continuando o trajeto seguindo a velocidade do carro que está à frente. Isso é uma parte interessante que teve aqui no sistema. A mudança de faixa involuntária que você mantém ativo, ela vai identificar a parte ali quando você não dá seta para o lado esquerdo ou direito, e vai te dar um alerta sonoro e visual para poder te informar que está saindo da faixa de rodagem caso você esteja distraído. E ele tem alerta de centralização em faixa, ou seja, ele vai corrigir a direção aqui para que você permaneça na faixa de rodagem. Aqui acima você tem o pré-colisão, ele vai te ajudar aqui, se você mantém ativo, numa situação de risco eminente. Ele vai te dar um alerta sonoro e visual, e se você não tomar uma medida evasiva, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. Aqui também ele tem um sistema de oscilação ao volante. Você está com muito sono, começou a oscilar a direção ali, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, vai aparecer ali na tela uma xícara de café informando que você pode causar um acidente se você continuar dirigindo com sono. Muito interessante essa parte do sistema. Já o painel digital aqui é novo, 12,3 polegadas, então você tem a informação aqui referente à energia, parte de modo de economia, aqui do outro lado no arco o velocímetro de forma digital, a parte ali mostrando o detalhe do sistema da bateria ali que está carregada, indicação de consumo, trip A, trip B, também indicação de relógio, indicação de câmbio, velocímetro digital, a parte aqui com temperatura e configurações. Se eu colocar aqui, ó, seta para o lado direito, ele já vai aparecer aqui, ó, opção 1 ao centro. Aí tá ali os arcos
sem nenhuma informação. Se eu colocar aqui a opção 2, ele já vai aparecer aqui a parte do sistema elétrico, informações de viagem, e ele mostra também consumo médio, quanto que eu consigo rodar com o combustível que eu tenho no tanque. Seta para o lado direito, apareceu a opção 3, rádio e o sistema de energia ali, que eu consigo verificar também. Se eu segurar aqui ao centro, eu tenho as configurações, então eu consigo vir aqui, ó, em configurações do medidor, seguro o OK aqui ao centro, estilo do medidor, então tem o casual, tem o inteligente, que já vai mudar o fundo ali, tem o robusto e também o esportivo. Consigo mudar também aqui o tipo de medidor, então eu tenho com esses dois arcos, com as informações ali ao centro, tenho com um arco só, com as informações também, e tenho também aqui, ó, sem os arcos, vai ficar aqui tudo limpo. E consigo manter essas informações abaixo aqui com o widget ativado ou não, perceberam, né, que muda? Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do novo Toyota Corolla Cross XRX Hybrid 2025. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.